Olá pessoal, Cláudio Lima aqui novamente, mais um vídeo como empreendedor sem cortes. Neste vídeo irei trazer 5 livros que mudaram a minha forma de pensar quanto a trabalho, foco, decisões em momentos difíceis e também ao equilíbrio da nossa vida, não só profissional como também na vida pessoal, tá? Esses livros impactaram bastante a forma com que eu penso, a forma com que eu lido com a vida e espero também que possa transformar a forma que vocês também se enxerguem em momentos difíceis, situações e decisões. Vamos nessa pro vídeo. Bom, pessoal, o primeiro livro é esse que está na tela, chamado Trabalho Focado, Como Ter Sucesso em um Mundo Tão Distraído. Ele comenta um pouco da importância de você eliminar as distrações que fazem parte do nosso dia a dia para ter uma produtividade um pouco mais profunda. Um dos tópicos que ele aborda no livro que mais me marcou é a diferença entre um trabalho focado, um trabalho a longo prazo e um trabalho um pouco mais superficial, que são aplicados em profissões e responsabilidades distintas. Por exemplo, o trabalho focado é usado bastante por escritores de livros, pesquisadores, né, de faculdades e tal. Eu já vivenciei isso, porque, por exemplo, meu pai é pesquisador da Universidade Federal, e eu já peguei ele trabalhando em teorias e projetos que duram 2, 3 anos em um mesmo tema, pegando cálculos de folhas de matemática, né, fórmulas quânticas de física, que tinha 20, 30 páginas, e no final ele via que tinha algum erro e teve que começar tudo do zero. Esse é um exemplo de um trabalho focado. E o trabalho superficial, por exemplo, é um papel de um gerente, um diretor, CEO de uma empresa, que tem que ficar tomando decisões, entendendo o contexto de várias áreas de negócio, de várias temáticas diferentes, em um mesmo dia ou em uma mesma reunião. Então é mais pulverizado um pouco dessa concentração. E aí ele vai explicando, né, na teoria, como é o objetivo, como funciona cada um desses trabalhos, e na prática também, como você usar os recursos e metodologias certas para aprimorar, se o seu caso for um trabalho focado ou um trabalho superficial. Um exemplo bacana que ele menciona foi da escritora do livro de Harry Potter. Ele fala que o último livro, ou um dos últimos, ela estava tendo muita dificuldade de poder terminar o livro dentro de casa ou dentro do ambiente de trabalho dela, e que ela teve que fazer a contratação de um hotel para ficar isolado em uma cidade, no interior isolado, lá da cidade, para que ela pudesse ter de fato uma concentração mais plena e poder conseguir finalizar o livro sem distrações de internet, do mundo de hoje, né, notícias, pessoas, amigos, família, e aí sim conseguir finalizar o livro. E um outro exemplo também que o autor menciona, também nessa linha de trabalho focado, foi de um escritor também, se não estiver enganado, que ele tinha que fazer terminar um livro, se eu não me engano, não estava conseguindo nas últimas semanas, e coincidentemente, ou ele comprou até de propósito, confesso que eu não lembro, sei que ele comprou uma passagem de um lado do mundo para o outro. Acho que era tipo dos Estados Unidos para o Japão, né? Algo bem distante assim. E nesse voo que tinha suas 6, 8 horas de tempo, foi quando ele conseguiu ter a paz, né? Vamos dizer assim, a concentração, a não distração de conseguir finalizar o livro. Então esse é um exemplo bem interessante. Ele fala de outras coisas também, né? A importância de você entender as metodologias, como desenvolver e lapidar isso, e mais outros exemplos que eu não vou dar mais spoiler aqui, mas é um livro que me marcou bastante e fez entender como funciona essa questão da concentração e a produtividade do cérebro humano. Muito bacana. Segundo livro da lista, pessoal, O Lado Difícil das Situações Difíceis. Eu já mencionei esse livro em outro vídeo aqui do canal, pelo autor de Ben Horowitz, e é um livro bem bacana, foi indicação também de um colega meu, e sem muitos spoilers aqui, mas ele me marcou bastante porque ele mostrou de uma forma prática todas as experiências que ele vivenciou ao longo do mundo e do lado dele empreendedor, né? Desde o cenário onde ele faliu 2 ou quase 3 empresas, teve que fazer demissões em massa, demissões de pessoas que ele era íntima, de funcionários que trabalhavam com ele há mais de 10 anos, dentre outras questões também, de lidar com quase que um motim das pessoas que estavam contra ele, essa questão de resiliência e persistência, né? Para de fato ter o objetivo de superar um caminho que normalmente várias pessoas iriam desistir, né? Superar um pouco desse medo, do medo do fracasso. Dentre outros também comentários que ele faz de noite sem dormir, o que é que ele fez para também segurar e aguentar toda essa barra. E aí foi um livro que me marcou muito porque você passa a entender, por mais que não seja alguém próximo seu, mas como é vivenciar um pouco de uma situação um tanto quanto extrema de uma perspectiva negativa, né? Tanto de ter demissões em massas, como falência de empresas, enfim. E aí você começa a entender um pouco como lidar nessas situações um pouco mais extremas e também a ter o exemplo do autor de que se ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Então me marcou bastante esse livro e certamente me ajudou
a ter mais valor por essa questão da resiliência e persistência, principalmente nos momentos que nós estamos em baixa e pensamos em desistir. Acho que todo empreendedor passa por isso uma hora ou outra e certamente influenciou bastante na minha jornada. Terceiro livro, pessoal, A Cabeça de Steve Jobs. Steve Jobs, como vocês bem sabem, era um dos cabeças por trás dos produtos da Apple, e por mais que eu particularmente nem seja tão fã assim da Apple, eu admirava muito o nome que ele tinha, né, o respeito, a autoridade, e eu decidi ler um pouco desse livro, A Cabeça de Steve Jobs, uma espécie até de biografia da história dele, e eu até descobri algumas curiosidades interessantes, que ele tinha sido demitido da Apple por questões de comportamento também, como vocês bem sabem, talvez, ele tinha uma certa polêmica quanto ao comportamento dele, e apesar da demissão, que foi por volta de 1985, se eu não estiver enganado, depois ele fundou outras empresas, aí teve sua jornada e voltou para a Apple, e foi quando de fato a Apple deslanchou, né, com o lançamento dos celulares com touchscreen e tudo mais. Um dos pontos que mais me marcou nesse livro foi alguns dos comentários que mencionam que Steve Jobs ele criava um nível de competitividade dentro da Apple que no início era interessante, né, gerava resultado, os times se esforçavam muito, mas que a médio e longo prazo começou a criar algumas rixas e desentendimentos entre os times. Por exemplo, um conflito que me marcou muito, que eu lembro que eu li no livro, era do time de software contra o time de hardware, do iPhone, por exemplo. Porque o software e o hardware são as premissas para que o celular tenha um bom desempenho, né? Um processador do hardware e um software otimizado, para usar todo esse processador de uma forma bem otimizada e rápida. E aí ele começou a criar algumas rixas entre esses líderes de cada um desses times, e apesar de realmente cada um querer se sobrepor ao outro e ter dado muito resultado, eles dedicarem muito esforço e tempo, começou a ter alguns desentendimentos que estavam começando a sacrificar a cultura da empresa e que teve interferências até nas relações pessoais entre alguns dos colaboradores. Então foi um cenário tanto quanto polêmico que me marcou bastante lá. E outro fato também, já aproveitando que eu lembrei agora, me marcou bastante o fato dele ter se atentado muito e ter um certo nível de neurose até. Eu não entendo muito assim o que ele teve que passar por lá, né? Mas eu lembro que, se eu não me engano, no lançamento do iPhone 4, todos os responsáveis que iam participar do evento de divulgação foram para um hotel e ficaram lá por alguns dias. Eu não lembro agora se foram 3, 4, 5 dias, uma semana, mas eles ficaram lá e ninguém tinha permissão de sair do hotel, justamente para não ter perigo nenhum de vazamento de informação. Então esse era o nível de segurança e cautela que também Steve Jobs criava dentro dessa cultura da Apple. Então achei interessante ler esse livro, ele certamente é uma figura bem relevante no mercado de tecnologia, e certamente vale a pena a leitura desse livro. Me mostrou a importância de você não só criar uma cultura dentro da empresa, né, além daquela questão polêmica dos conflitos, mas também de você ter a cautela ao nível máximo para a segurança e não vazamento de informação, e também para a performance, a qualidade dos produtos. Ele fala lá no livro que nem os clientes sabem o que queriam de um iPhone, mas ele sabia. Então, por mais que às vezes havia uma quebra de expectativa de uma funcionalidade para outra, a longo prazo, os compradores da Apple eles iam vivenciar que realmente aquela função que Steve Jobs priorizou era mais valiosa do que algumas que estavam em outros celulares ou que estavam especuladas no mercado. Muito interessante isso. Quarto livro da lista, Equilíbrio e Resultado, um dos meus livros favoritos também, de Christian Barbosa. Christian Barbosa, para quem não conhece, é um dos maiores especialistas de produtividade do Brasil. Eu sou extremamente fã dele. Uma época eu era me capacitava bastante na área de gestão de projetos, de produtividade, e ele certamente teve um papel muito influente nessa minha formação. O livro Equilíbrio e Resultado, como bem o título já fala, é uma forma de você entender por A mais B como você tem uma vida de sucesso corporativa, né, de metas e conquistas, referência, autoridade, mas também ter o equilíbrio com a sua vida pessoal. Algo que hoje está bastante em falta, né? Não é à toa que a gente vê muitos casos de ansiedade, de depressão, de burnout com as demandas do trabalho. Então, encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional para alcançar resultados sustentáveis. Resultados sustentáveis são aqueles resultados a longo prazo, né? Porque todo mundo consegue ficar, 1, 2, 3, 4 anos trabalhando de domingo a domingo, dormindo pouco, mas isso a longo prazo, quando você tiver que desprender tempo para sua esposa, ou esposa, família, filho, enfim, aluguel, casa, tarefa de casa, isso ao longo vai se tornando insustentável. Pontos que mais me marcaram deste livro.
Christian Barbosa fala que ele já pesquisou e conversou com outros profissionais e ele mostra por A mais B a importância de você ter um sono em dia, de você se alimentar bem, de você ter o seu tempo de lazer, ter um hobby para esfriar a cabeça também, e a atividade física. Então, todas essas vertentes, elas têm o seu estudo, né, fisiológico por trás, o sono para o descanso e a recuperação do cérebro, a atividade física que também libera hormônios, enzimas também que fazem o estímulo de energia no corpo, enfim, a alimentação, obviamente. E isso me marcou bastante, porque foi numa época da minha vida que eu estava trabalhando muito e, consequentemente, eu estava correndo no tempo de almoço, não estava priorizando fazer atividade física. Os hobbies que eu tenho, por exemplo, não sei, futebol, tocar violão, eu não estava priorizando, estava fazendo pouquíssimas vezes na semana ou até no mês. E aí, quando ele me mostrou por isso, que não dá certo e que ele é uma referência na área, né, um dos maiores nomes de produtividade no Brasil, certamente eu mudei a minha filosofia. E isso mudou a forma que eu enxergo, que eu passei a enxergar o equilíbrio da minha vida pessoal com a vida profissional. E hoje, certamente, eu priorizo ter um sono bem equilibrado, ter aquela rotina bem agendada, né? Desprender o tempo para também os hobbies, para lazer, para descanso e também, obviamente, outras atividades que agregam, né? Vou relembrar aqui, tá? Ter um sono em dia, a alimentação em dia, ter um esporte, um hobby, um lazer para esfriar a mente e ter a atividade física também. E, pelo que eu lembro, esses são os 4 pilares que mais me marcaram e que certamente hoje eu tento enraizar na minha vida. Quinto e último livro, pessoal, Ponto de Inflexão, de Flávio Augusto, certamente uma das melhores leituras que eu tive nos últimos tempos e top 5 livros que eu já li na minha vida. Me influenciou muito por toda a vivência que Flávio Augusto fala, desde a infância dele até uma época que ele estava pensando em estudar para concurso e depois largou algumas oportunidades que a família dele queria para seguir o sonho que ele queria. Quando ele começou a vender também curso de inglês, se tornou o melhor vendedor e depois se tornou um cargo mais líder gerencial, e foi quando ele fundou a própria escola de inglês foi a WhatsApp, né? Ponto de inflexão, em poucas palavras aqui, só para vocês entenderem um pouco do contexto, do conceito, né, desse termo. Pelo que eu entendi no livro, ponto de inflexão é uma decisão que você vai fazer ao longo da sua vida que vai influenciar os seus próximos anos ou o resto da sua vida. Por exemplo, talvez a faculdade que você vai fazer. Então, se você escolher uma faculdade da área da saúde, da área de exato, da área de não sei o que, certamente vai influenciar o resto da sua vida, né? Porque você provavelmente vai trabalhar com aquilo, vai definir carga de horário de trabalho, localidade, salário, por assim dizer, enfim, dentre outras coisas. Ou até mesmo a mulher com que você vai casar, os amigos que você vai escolher para correr o resto da vida contigo. Então são decisões onde vai escolher vários caminhos e esse caminho vai impactar você para o resto da sua vida. Então esse conceito eu achei muito interessante. Eu até me peguei fazendo algumas reflexões de quais foram os meus últimos pontos de inflexão que eu passei, não sei, dos últimos 10, 5 anos para cá. E eu me peguei bastante para fazer uma reflexão, né? Se eu tomei a escolha certa ou não. E graças a Deus eu acredito que eu tomei uma decisão bacana já, né? Eu também, obviamente, sempre vou fazendo algumas conversas com outras pessoas para aprender com as histórias e vivências de outras pessoas. Então, e esse foi um pouco do caso do livro. Então ele fala dessa questão do ponto de inflexão, ele enfatiza da importância de você ter uma autoconfiança, principalmente em cenários pessimistas, como é o caso também do livro O Lado Difícil das Situações Difíceis, dentre outros comentários bem interessantes que ele faz, né? Então ele fala que o time é algo importantíssimo para quem é empreendedor, seja para investir no produto ou até propriamente para vender a empresa, coisa que ele fez com a WhatsApp. Ele não vendeu a WhatsApp na primeira oferta, nem na segunda, nem na terceira. Ele esperou um número bacana, num cenário interessante, ele fez até uma análise econômica do governo também, dentre outros eventos externos, para saber o momento ideal para vender a WhatsApp. E ele fez a mesma coisa também na compra do Orlando City. Ele até faz algumas referências no momento que estava para ter, se não me engano, a Copa do Mundo. Então o futebol ia entrar em alta novamente. Os Estados Unidos estavam investindo no futebol lá. E ele comprou o Orlando City e vendeu por 10 vezes o preço. Se eu não estiver enganado, tá? Ele comprou por 200 e poucos milhões de reais e vendeu por mais de bi. Então foi um investimento que super deu certo. E outros conceitos que ele vai comentando também, que toda empresa ela é feita ou vai quebrar, ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida. Então, esse tipo de vivência, comentário e conceito que esses grandes empresários falam me marca bastante. Esse é o ponto bacana de fazer esse tipo de leitura de vários autores, de várias propostas diferentes, porque você pode entender a proposta e os conceitos teóricos que cada um prega, e a vivência também de cada um dos autores,
e usar isso para embasar a sua própria decisão, né? Então é aquela questão, você não precisa seguir cegamente um livro ou o que aquele cara fez. Vá vendo a perspectiva e a vivência de cada um de grandes desses autores, enraize isso e tome sua decisão com base no que você acha, no base que você leu. E aí você vai se tornando uma pessoa um pouco mais embasada com as decisões que você quer para a sua vida. Pelo menos é isso que eu tento fazer ao longo dessas minhas leituras, tá? Então, pessoal, esse foi o objetivo do vídeo, tá? Era compartilhar esses 5 livros que certamente mudaram a forma que eu penso, desde a questão de situações ruins, de trabalho, de referência também de empresário, enfim, certamente influenciaram muito na minha decisão e hoje eu sou quem eu sou por causa desses principais livros, tá? Espero ter agregado, super recomendo todos esses livros, não tem erro, é um conteúdo extremamente de valor agregado e espero que também ajude a você como me ajudou, certo? Próximo vídeo eu penso em fazer 5 livros que vão ajudar você a ter mais influência e comunicação sobre outras pessoas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê o like, se inscreva no canal e ative o sininho para você acompanhar os próximos vídeos. Quanto mais like eu receber nesses vídeos, mais o YouTube entende que é um conteúdo de valor e vai chegar em mais pessoas. Então, peço para que vocês deem esse like, tá? É muito importante para mim. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.